pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar um quadrinho que já tava um tempo querendo ler, né? Na verdade, só estava esperando a oportunidade para fazer a compra. O quadrinho é esse aqui, ó, As Crônicas de Conan, volume 2, que tem por título, né, Inimigos em Casa e Outras Histórias. Essa edição foi publicada no Brasil agora em 2018 e ela compila as edições 9 a 13 e 16 de Conan the Barbarian, Conan o Bárbaro, que foi a primeira revista do Cimério na Marvel, lá na década de 70. As edições 14 e 15, elas têm uma história que mostra o encontro do Conan com Eric de Meunier, aquele mesmo que agora teve uma outra adaptação publicada recentemente pela Mitos, né? Essas edições 14 e 15, a Dark Horse colocou no volume 3 da coleção, né? Por algum motivo que a gente não sabe qual é. Bom, vale dizer que esse volume aqui ele compila menos edições que o volume 1. O volume 1 compilou edições de 1 a 8 da Conan the Barbarian, né? Esse aqui tem apenas 6 edições, só que o seguinte, algumas edições têm bem mais páginas, né? Então, assim, o número de páginas fica bem parecido. Bom, mas o seguinte, né? Vamos ao que interessa. O roteiro de todas essas histórias aqui é do Roy Thomas, né? E a arte é do Barry Windsor Smith, que é uma dupla criativa que fez história com Conan, né? São dois assim, dos autores mais icônicos do Cimério, né? Então, assim, não dá para falar de quadrinhos do Conan sem falar dessas duas feras. Vou mostrar mais um pouco da arte do Barry Windsor Smith. Deixa eu pegar um pouco mais para frente aqui. O seguinte, né? O Roy Thomas é com certeza um dos grandes nomes da indústria dos quadrinhos dos Estados Unidos, né? É um dos caras que eu mais admiro, é um dos responsáveis pela consolidação da Marvel, é uma espécie de sucessor do Stan Lee. E, infelizmente, eu nunca li o material que ele produziu para a DC. De todo modo, o grande trabalho da carreira dele, né, pelo menos para ele mesmo, né, o que ele diz é a adaptação do Conan, da literatura para os quadrinhos. Né? O grande legado dele, ele acha que está aqui. E nessa edição tem um pós-fácil que é muito bacana, no qual ele, entre outras coisas, ele fala os tipos de história que ele fazia para a revista do Conan. Né? Primeira coisa, a adaptação de contos do Robert Howard, né? Contos do Conan do Robert Howard. Né? Pegava os contos, transformava os contos em histórias em quadrinhos. Depois, aventuras inéditas criadas pelo próprio Roy Thomas. E terceiro, isso que eu achei bem interessante, né? Adaptação de contos do Robert Howard nos quais o Conan não era protagonista, mas que quando ele migrava aquele conto para os quadrinhos, ele fazia o Conan ser quem viveu a aventura, né? Ou seja, ele adaptava o Howard, mesmo quando o Howard não falava do Conan, ele transformava isso numa história do Conan. Né? A propósito, vale frisar muito, né, esse pós-fácil, deixa eu mostrar. Esse pós-fácil é muito bom. Assim, é um extra muito bacana. Né? Aqui o Thomas, ele conta, por exemplo, muitos dos bastidores da produção de cada uma das histórias. Né? Particularmente, eu achei muito interessante as formas que tanto ele quanto o Barry Windsor Smith arrumavam para driblar o Comic Code, né? Que foi uma espécie de código de censura, uma censura que as próprias editoras se impunham. Né? Criou-se uma organização, elas submetiam os quadrinhos, isso lá na década de 60, 70, mas durou bastante tempo. E tinha várias coisas, né? Não podia ter sangue nas histórias, o mal tinha sempre que ser punido. Né? Então, se a história não passasse, ela não teria aquele selo de aprovação. Então, como que os autores tentavam colocar o que eles queriam nas histórias, driblando o código? Aqui tem algumas coisas que são bem interessantes. Por exemplo, o uso das cores. Quando os censores, vamos lá, as pessoas responsáveis pelo código liam as histórias, elas estavam sem cores, elas estavam em preto e branco ainda. Né? Então, o colocar cor podia mudar alguma coisa. Foi um recurso que usou aqui. Né? Cara, o que a gente vê aqui é uma espécie de jogo de gato e rato, onde os autores se mostram bem criativos para contar as histórias de um jeito mais próximo ao que eles queriam. Né? De todo modo, vamos às histórias. Né? São 6 histórias aqui. A primeira delas é O Jardim do Medo, que é um desses contos do Howard que não tinha o Conan e que o Roy Thomas colocou o Conan. É essa história aqui. Depois nós temos um conto chamado A Ira de
Anu. Esse conto, cara, esse conto aqui é bem legal porque ele é uma adaptação das histórias do Howard, mas é uma adaptação de um parágrafo. O Roy Thomas pegou um parágrafo e transformou em uma história, em uma edição. Depois, uma adaptação de um conto do Howard, que é Inimigos em Casa, esse aqui. Depois, O Habitante das Trevas, que é uma história inédita criada pelo Roy Thomas. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês a primeira parte. Não, eu já pulei uma, né? É uma história que assim, não tem no Howard, né? Quem criou foi o próprio Thomas. E é uma história bem legal, né? Essa história de Inimigos em Casa. Essa história do Habitante das Trevas. Aqui, desculpa aí a demora. E depois a quinta história é A Teia do Deus Aranha, que é uma história que ela tem um argumento de um escritor chamado John Jakes, que o Roy Thomas convidou para escrever, e o roteiro do Thomas, né? E por fim, a adaptação de um famoso conto do Robert Howard com o Conan, que é A Filha do Gigante de Gelo, que essa aqui, eu já até tinha mostrado a arte antes, né? Muitas coisas me chamam a atenção nessas histórias, né? A primeira é como é que o Roy Thomas fazia uma mensal funcionar muito bem. Cada edição era uma história praticamente fechada. Só que o Roy Thomas alinhavava essas histórias com uma cronologia sutil que premiava com referências quem lia mensalmente, mas não afastava o leitor eventual. E, assim, o que temos aqui, né? Quais são os rivais? Né? Os rivais clássicos do Conan, né? Conan enfrenta seres ancestrais, criaturas divinas, sacerdotes ambiciosos. O Conan é traído, o Conan pune aqueles que o traíram, né? Assim, e o fantástico está sempre presente nessas histórias aqui. Claro, né? Histórias de espada e feitiçaria. Só que por trás dos males sobrenaturais é comum que estejam atitudes muito humanas, né? Ciúme, cobiça. E algo que vale mencionar é que esse Conan do Roy Thomas aqui, ele é bem pouco estrategista. Na verdade, ele é bem prudente, né? Muito impulsivo, assim. É um Conan do começo da vida, claro, né? E só que assim, ele, sendo impulsivo, né, além da força e habilidade, ele conta com uma boa dose de sorte, né? Isso aparece bem nas histórias, né? Como eu assim, acho que já disse por aqui, né, essas histórias do Roy Thomas do Conan da década de 70 são muito agradáveis, né? E assim, fica o desejo de que a coleção continue, né? Agora os direitos do Conan voltaram para a Marvel, saíram da Dark Horse, voltaram para a Marvel, a gente não sabe como é que vai ficar, né? Mas é esperar para ver como é que vão ficar os novos contratos, né? De todo modo, esse ano ainda tem uma edição aí, uma edição grande, aquela Conan, edição histórica, né? Que tem a história do Rei Conan, acho que vai ser uma Conan da Aquilônia, né? E a coleção da Salvat, né? Que vai publicar a Espada Selvagem de Conan, que a gente espera que esse programa da distribuição, sei lá, acabe logo e a Salvat possa lançar, que é uma grande coleção. Bom, mas tá aí, são meus comentários sobre as Crônicas de Conan, volume 2. Bom, é isso. Peço que se você gostou do vídeo, deixa o teu joinha, se não é inscrito no canal, se inscreva, comenta aí, fala do Conan, das histórias que você gosta, das histórias que você não gosta, se gosta mais do Conan da Marvel, do Conan do Roy Thomas, do Conan da Dark Horse. É isso, abração, até o próximo vídeo.